Sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre julgamentos. E a analogia de hoje é sobre espelho, espelho meu. E vocês vão entender mais pra frente o porquê dessa analogia, do porquê que eu escolhi esse título para falarmos dos julgamentos. O assunto de hoje é sobre isso. Você vai entender um pouquinho mais sobre o porquê que você tem que parar de julgar se você tem esse hábito. O que te sabota, por que esse sabotador pode danificar muito a sua vida e como que ele pode te prejudicar também a ponto de fazer com que você pare de acreditar em si mesmo, pare de acreditar nas coisas que você deseja por você, porque geralmente as pessoas que julgam são pessoas que não estão contentes com suas próprias vidas. Cada aula tem um representante diferente, hoje é a Pérola. Então, os julgamentos são coisas que as pessoas falam e fazem sem ter coragem de elas mesmas agir como as pessoas nas quais estão sendo julgadas fazem. Então, o assunto de hoje é sobre isso. Você vai entender por que as pessoas são assim, como que as pessoas são assim e quais as características dessas pessoas. Então, vamos começar o porquê que essa questão é um sabotador da prosperidade, por que ele te sabota e como que ele te prejudica. Então, os julgamentos referem-se a quando uma pessoa não gosta em algo da outra ou acha as ações dela algo errado, algo que não faz sentido, algo que prejudica ela. Melhor dizendo, a pessoa age de uma determinada maneira na qual as outras não têm coragem de fazer, então é mais fácil julgar do que você ter o mesmo esforço que ela teve para conquistar aquilo que ela desejava, para conquistar aquilo que a pessoa conquistou. Então, bem resumido, as pessoas que gostam de julgar geralmente são esse tipo de pessoas. Elas não têm empatia, elas não têm amor próprio, elas odeiam suas próprias vidas, elas amam ficar debochando e julgando as pessoas que estão construindo, que estão indo atrás das coisas que elas desejam, que estão buscando a realização dos seus sonhos. E por consequência, por ela não gostar da vida dela, por ela ficar julgando a si própria, por ela ficar julgando as pessoas, por ela não se sentir satisfeita com a vida que leva, ela fica boa parte do tempo julgando as pessoas. E como eu já mencionei várias e várias vezes aqui que o nosso tempo ele é primordial para fazer as coisas acontecer, toda vez que você para a tua vida para ficar falando dos outros, para ficar julgando os outros, você acaba perdendo tempo dentro daquilo que você deseja realizar para você, dentro da realização dos seus sonhos, dentro da realização das suas metas, dentro da sua ação que você deveria fazer no aqui e no agora. Então a questão do julgamento é necessária para que você entenda como que isso funciona e o porquê que você precisa parar. Porque é uma perca de tempo você ficar cuidando da vida dos outros ao invés de você começar a fazer as coisas por você mesma. Começar a fazer por sua conta, começar a dar jeito de você ir lá e realizar, começar a dar jeito de você começar a agir. Então, geralmente, as pessoas que julgam são aquelas que não têm coragem de fazer o que você faz. E é por isso que é necessário, às vezes, você não se importar com a maldade que as pessoas estão querendo fazer pra você. Estão querendo trazer pra tua vida, estão querendo te prejudicar, te derrubar ou fazer alguma coisa desse gênero com você. É necessário você ter consciência disso. E quando você tem consciência de que aquela pessoa não está fazendo por mal, e sim porque ela não tem coragem de fazer aquilo que você está fazendo, você começa a entender e a olhar as situações não como alguém que quer te derrubar ou alguém que quer te prejudicar, mas sim alguém que está ferido e que não tem coragem de fazer aquilo que você faz. E aí a gente derruba mais um dos véus dos sabotadores, que é o véu que ajuda a gente a julgar de volta, a pagar com a mesma moeda, a fazer ainda pior. Porque quando você entende que essas pessoas que te julgam, ou até mesmo você que está julgando e não está se percebendo, você está agindo de uma forma inconsciente a ponto de não perceber que você está prejudicando alguém porque você não consegue fazer aquela tarefa, você não consegue agir da mesma forma que a pessoa age, você não consegue fazer a mesma coisa que a pessoa faz, você não consegue entender isso naquela pessoa. E quando você entende isso, você acaba tendo uma compaixão, você acaba tendo um entendimento diante daquela pessoa, que ela está mais sofrida, digamos assim, do que você, está passando por mais dificuldades que você, e ela não está sabendo lidar com essas questões, ela não sabe lidar com a própria vida, ela não sabe lidar com os próprios problemas, ela não sabe lidar com o que está acontecendo com ela. Então é mais fácil transparecer para fora os julgamentos, transparecer para fora a crítica, transparecer para fora a reclamação. Então por que eu escolhi a analogia espelho, 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 espelho meu? Porque você é um reflexo daquilo que você vê. Tudo aquilo que transparece para fora, que está ao seu redor, nada mais é do que as coisas que está refletindo dentro de você, que está prejudicando você de dentro para fora. Então, quando você olha para uma pessoa e não gosta de algo nela, prejudica algo nela, julga algo nela, é algo que precisa ser curado em você. E você sabendo disso, você consegue tratar dentro de você.
eu sei das minhas analogias, eu sei das formas que eu sou chata, as formas que eu falo, as formas que eu julgo, que é normal, é parte do ser humano, mas faz total diferença quando você tem consciência disso e começa a agir a sua energia, usar a sua energia para transmutar isso a ponto de você mudar pouco a pouco. Não existe mudança da noite pro dia, não existe reviravolta da noite pro dia, não existe isso. Não existe dinheiro fácil, não existe liberdade fácil, você tem que entrar num processo. E esse processo inclui o teu autoconhecimento e a tua autoconsciência. Então, quando você começa a ter consciência de que você está julgando, você começa, depois da aula de hoje, depois que você entender isso, começa a perceber que aquilo precisa ser mudado em você. E se está naquela pessoa, se a pessoa está tentando te prejudicar, você precisa fazer, se é uma pessoa querida, que você gosta, que você ama, você precisa fazer o máximo para que aquela pessoa entenda aquilo que está te atrapalhando, te incomodando, e que você percebe que não é você, que não faz parte de você. Para vocês resolverem juntos. A pessoa que entende isso, ela vai tentar entender como é que funciona e ela vai querer trabalhar junto com você em cima desse ato, em cima dessas questões, em cima desses sabotadores. Então é preciso que você entenda como que esses sabotadores funcionam, como que eles te prejudicam e como que você pode trabalhar em cima deles, como que você pode lidar com eles, como que você pode ajudar as pessoas a lidar com os julgamentos delas, com a forma que elas estão tratando os outros, com a forma como elas estão desgostadas das suas próprias vidas. Porque são pessoas amargas, são pessoas que perderam o gosto da vida, são pessoas que estão afastadas do nosso Deus. São pessoas que elas não conseguem ver e agradecer pelas coisas que elas têm ao redor delas. E acabam prejudicando as outras pessoas que se permitem aceitar as críticas. Porque tem mais esse detalhe. Você só fica magoado, chateado, revoltado com as coisas que falam pra você quando você permite que aquilo te fira. Então é normal algumas coisas ferirem a gente, é normal algumas coisas alinharem determinados gatilhos que façam com que a gente perca o controle. É normal, mas você ter consciência disso pode mudar totalmente a questão do espelho que você reflete nos outros. Você pode estar criando barreiras para se proteger diante do seu espelho, para se proteger diante da sua vida, para se proteger diante dessas questões. Então, por isso que você precisa entender quando você está julgando, ou quando você está sendo julgada, ou quando as pessoas estão tentando te prejudicar. Então, você precisa saber desses questionamentos, você precisa entender isso, você precisa saber como é que as coisas funcionam. Ó, acordou bonita. Eu te dou carinho. Pronto. Então, o julgamento, ele te prejudica de determinadas maneiras, porque como eu falei, ele tira o teu foco, ele tira a tua ação, ele tira o teu presente, porque você começa a querer de tudo que é forma prejudicar as pessoas. E isso só reflete a você mesmo, isso só fala o quanto você está machucado internamente. Então existem as duas polaridades, os dois lados. A questão de você ver que as pessoas estão tentando te prejudicar, você vê que elas estão tentando te machucar, você vê que elas estão tentando te derrubar, então isso só reflete a ela mesmo. E a outra questão é se você está nesse lugar tentando fazer alguém, tentando se vingar de alguém, tentando fazer a crítica para alguém, tentando ferir alguém, tentando derrubar alguém. Então tudo isso reflete a você mesmo, as coisas que você não consegue resolver dentro de você. Então analisa quando você critica, quando você julga, quando você reclama, o que precisa ser curado dentro de você, porque isso não é saudável para a tua própria saúde, para a tua própria mentalidade, para o teu próprio ser, porque você acaba criando neuroses, criando ansiedades, criando situações nas quais você não tem controle. Então para você conseguir atingir a prosperidade em determinadas maneiras, porque como eu já mencionei aqui, a prosperidade não refere-se somente a dinheiro, a prosperidade é você entender que você é amplo, que você tem tudo, que você é grato pelas coisas que você tem. Essa é a questão da prosperidade. Só que se você perde o teu tempo criando raiva, criando discórdia, criando ranço, criando todas essas coisas de polaridade baixa, você atrasa todo o teu processo de evolução. Você atrasa tudo aquilo que você deseja para você. Você atrasa todas as questões que podem ajudar você de determinadas formas a alcançar aquilo que você deseja. Então, cuidado com as formas como você julga e preste atenção quando as pessoas te julgam. Então, às vezes, a maioria das vezes a gente percebe que as pessoas elas se permitem que essas autocríticas absorvam a mente dela, absorvam o ser delas, absorvam tudo aquilo que elas não são. Então, por exemplo, alguém chamou você de gordo, alguém julgou as tuas roupas, alguém julgou a tua forma de falar. E isso prejudica muitas mulheres hoje, prejudica as mulheres de fazer o que tem que ser feito, de vestir o que elas quiserem, de falar da forma que elas quiserem. Uma vez eu estava falando com uma colega minha e ela tinha medo de vir aos stories por causa do sotaque dela. Vocês têm noção disso? Da pessoa ter medo de vir aqui se esparecer, contar a vida dela, contar as coisas que ela queria,
falar sobre o conteúdo que ela fazia, falar sobre o trabalho dela, mas ela tinha medo por causa do sotaque que ela tinha, que era um sotaque diferente. Ela tinha medo de ser julgada. Então, vocês percebem que quando vocês julgam, vocês prejudicam as pessoas? Vocês percebem isso? Vocês conseguem analisar as coisas dessa forma? Vocês conseguem perceber como que isso pode te prejudicar? Como que isso pode prejudicar as pessoas? Uma coisa é você ter consciência que você não é igual a ninguém, que você não é igual a qualquer outra pessoa, e isso não te dá o direito de julgar elas, isso não te dá o direito de falar mal delas. Porque algumas pessoas têm consciência disso, você está tendo consciência disso, que quando você julga, fala, prejudica, julga, me fugiu as palavras, mas era isso. Quando você age dessa forma, você está falando de você mesmo. Só que você tem consciência disso hoje, agora, depois dessa aula. Mas tem pessoas que não têm consciência disso, tem pessoas que não entendem essas questões de como funciona o julgamento e elas absorvem para elas como uma verdade absoluta. Você julgar as roupas delas, você falar mal dela, você falar da roupa, você falar do sotaque. Então as pessoas que não têm consciência que elas começam a dar poder para outras pessoas ter controle sobre elas, elas acabam levando como uma verdade absoluta, e isso adoece elas. Então cuidado na hora que você for julgar, cuidado na hora que você for falar de algo que você não gosta nas pessoas, porque só reflete a você mesmo, só é você mesmo. É diferente você ver alguma coisa que te incomoda naquela pessoa e você perceber que a pessoa está disposta a mudar e a se reconstruir, a mudar os seus ciclos. É totalmente diferente de você ir lá e conversar com a pessoa, de você ir lá e dialogar com a pessoa. Olha, eu não gostei das tuas atitudes, do teu jeito, e isso aí não tá legal. Não é você julgar, é você conversar. Julgar, eu me refiro a quando você fala mal das pessoas a ponto de prejudicar elas de alguma forma. Isso é um espelho. Isso é você vibrar na polaridade baixa. Isso é a vovó, as titias, as fifi que ficam falando mal das pessoas, dos vestimentos das pessoas, sem nem conhecer aquela pessoa. Isso é julgar. É você falar das histórias das outras pessoas sem você saber o que ela está passando. E por isso que eu falo para você novamente olhar para as questões com compaixão e lembrar que se as pessoas estão tentando te prejudicar é porque elas não têm coragem de fazer o que você faz. E se você está fazendo isso é porque você não consegue ou acha que não consegue, melhor dizendo, acha que não consegue fazer. Ó, falei? Agora é os gatos. Quando você acha que não consegue fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. Então é mais fácil você julgar, é mais fácil você criticar, é mais fácil você tentar prejudicar aquela pessoa. É bem mais fácil do que você voltar por dentro de si e entender o porquê que aquilo está te incomodando tanto. Imagine você num quarto, numa sala ou num pavilhão enorme, recheado de pessoas. Recheado é ótimo, né? Cheio de pessoas, recheado de multidões de pessoas. E todas as pessoas têm o quê? A sua cara. Todas as pessoas que passam no seu caminho vêm para evoluir você de alguma forma. Vêm para gerar gatilhos em você para te construir de alguma maneira. E você não precisa ficar com essa pessoa, carregar aquela pessoa pro resto da vida, para toda a eternidade, para até depois do fim. Não. Você tem que analisar o porquê aquela pessoa tá ali. Se ela está te fazendo bem, ótimo, continua. Mas se ela está te fazendo mal, o que você tem que aprender com aquela personalidade daquela pessoa? Com aquele ser, com aquela criatividade que ela tá colocando na sua vida, com aquela emoção que tá te gerando. Me fugiu o nome da palavra, tava tentando catar aqui, mas ela não me veio ainda. Mas o que aquela pessoa está fazendo na sua vida que tá te gerando gatilhos que fazem com que você ganhe ou perca o controle? São gatilhos que servem para você evoluir. Então comece a analisar por esse outro lado. Olhe além do que você vê novamente. Olhe além daquilo que você está vendo na sua frente. Além da pessoa que está te julgando. Quem é aquela pessoa? Qual a dor que ela está passando que está refletindo em você a ponto de você se prejudicar, a ponto de você perder o controle e tratar aquela pessoa de uma forma explosiva? Julgar é você sair do seu controle e é você se espelhar nas outras pessoas. Voltando na sala, da analogia da sala ali, vai ter um monte de pessoas diferentes, brancos, negros, de tudo que é jeito. Gordo, magro, de qualquer jeito. São todas versões de você. Todas as pessoas que passam na sua vida são suas próprias versões. Que elas vêm para te trazer aprendizado, para te trazer evolução, para te trazer uma criação, para você aprender a conversar, para você aprender a prosperar, para você aumentar o seu mindset, para você aprender a não criticar, para você aprender a não reclamar, para você aprender a reclamar, porque é necessário que você entenda que as pessoas estão aqui para te ajudar a evoluir e que a vida ela adora pregar peças em você. A vida adora mostrar para você que você não está preparado. E aí que é o momento de você bater de frente e mostrar que você está preparado.
Algumas vezes ela vai te surpreender, algumas vezes ela vai fazer com que você ache que está no caminho errado, algumas vezes ela vai fazer com que você tenha medo daqueles caminhos, algumas vezes ela vai fazer com que você perca o controle, algumas vezes ela vai fazer com que você ache que você é insignificante. A vida tem dessas, mas é simplesmente para que você consiga evoluir. E com a questão dos julgamentos não é diferente. Por isso que quando você julga uma pessoa, você não está julgando a pessoa, você está falando de você mesma. De um labirinto, de um quarto que você não está pronto para trabalhar. De um quarto que você não está preparado para entrar naqueles espinhos, para saber o porquê que aquilo te incomoda tanto. Então a vida ela tem dessas. E quando você começar a trabalhar essa questão dos julgamentos, vai vir pessoas te julgar, vai vir pessoas te prejudicar, vai vir pessoas querer te dar um tombo, vai vir pessoas falar que você é insignificante, vai vir pessoas de tudo que é tipo que você imaginar para tentar te mostrar que você não está preparado. Mas se você realmente deseja, tem aquele desejo ardente, não. Agora é a vez de eu largar essa questão de ficar julgando as pessoas e trabalhar em mim para evoluir, para entrar em outro passo, para dar mais um passo à frente. Aí a vida entende, uau, ela entendeu, ela conseguiu evoluir nesse ciclo, nessa parte, nesse método, beleza, vamos para o próximo. Então, quando você derruba esses véus, quando você derruba essas barreiras, quando você entende que isso pode estar te prejudicando, quando você deixa aí, você sobe mais um degrau. E você para de julgar e sempre que possível você vai ajudar as pessoas a não julgarem também. Você vai lembrar para elas, olha, eu sei que isso está errado, eu sei que você está com raiva, mas por que isso te incomoda tanto? A pessoa vai procurar as respostas e vai já dar de frente com a própria mentalidade dela, de frente com o próprio ser dela, para ela tentar descobrir o porquê que ela está agindo daquela forma. E aí você começa a transformar todo aquele circo que antes você entraria na polaridade dela e continuaria julgando, reclamando e entraria com raiva. Então você precisa tentar analisar e testar todos esses detalhes, todas essas questões. Tudo isso que eu venho falando aqui para vocês sobre a questão do julgamento. E como que você vai parar. Ó, a pérola voltou. Quer subir? Jaguar. Então, como que você vai parar de julgar? Primeiro você tem que ter esse entendimento se você está julgando ou se você está sendo julgado. Tendo conhecimento disso, tendo consciência disso, você vai começar a transmutar esse tipo de energia. Por que aquilo te irrita? Por que aquilo está te incomodando? Por que aquilo está te deixando mal? Por que aquilo está te deixando triste? Por que aquilo te incomoda tanto? Agora é o Xerri. Quer dar oi, Xerri? Quer dar oi, gotinha de mãe? Me dá. Bom, as coisas do ao vivo, né? Eles querem atenção, a gente dá atenção. O gordinho da casa. O gordinho da casa, dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal. Vai me encher de pelo. Vocês viram como o Xerri tá gordão? Ele tá gordão, tá grandão? Parece uma bolinha de pelo. É uma mente só. Tá. Parece um balãozinho. Tem que comprar uma rodinha pra ele correr pra perder esses quilinhos a mais dele. Bolotinho. Continua. Para parar de julgar. O que você vai fazer? Você tem que perceber que você está julgando. Que você está criticando, que você está prejudicando, que aquilo está te irritando. Percebendo isso, você vai jogar as perguntas de novo. Perguntas. Por que tá me incomodando? Por que eu tô julgando? Por que isso está me irritando? Por que aquela ação daquela pessoa está me irritando tanto? Começar a dar de frente com a tua própria mentalidade, porque ela vai se assustar com a questão de você querer aprender e vai mexer com a tua zona de conforto e vai mexer com as tuas crenças e vai começar a trazer as soluções para sua vida para você começar a parar de ver as pessoas com outros olhos. Você está criando um desequilíbrio das três mentes. Então, para quem não sabe, a gente tem três mentes, que eu já mencionei aqui algumas vezes também, que é a mente consciente, a inconsciente e a subconsciente, que, segundo a física quântica, segundo alguns estudos, é o nosso Deus interno. É o nosso Deus que está em tudo e em todos, que também habita dentro de nós. Então, quando você começa a julgar, você mexe com essas três mentes. A mente consciente, porque te tira do aqui e do agora. A mente inconsciente, porque você começa a abrir as janelas killers, as janelas das mágoas e daquilo que te irrita. E o subconsciente, o teu Deus, porque você começa a se afastar dele, começa a se afastar da fonte. Então você começa a prejudicar as suas três mentes. E as três mentes em descontrole gera uma pessoa descontrolada. Uma pessoa descontrolada é aquela pessoa que não consegue sentir amor próprio, que não consegue amar o próximo, que não consegue agir, que não consegue parar de reclamar, que não consegue parar de julgar, que não consegue sair do lugar, que fica na janela o dia inteiro reclamando e falando mal dos outros, que fica falando mal de tudo e de todos,
que fica falando mal do serviço, que fica falando mal das pessoas do serviço, que fica julgando o chefe, que fica falando várias coisas. Lá vai bolinha. Então é o equilíbrio das 3 mentes, consciente, inconsciente e subconsciente. Grava essas 3 mentes, que elas são muito importantes para você abrir e expandir a tua mentalidade, porque é nelas que você precisa trabalhar a tua conexão com Deus, teu subconsciente, que é onde você vai encontrar a fonte de tudo, as respostas para tudo, vai encontrar a solução e entender que você não está sozinha, porque é ali que habita o teu Deus maior, o teu ser maior, a tua força em tudo. Então é ali que você começa a acreditar e a ter fé, principalmente, que as coisas vão dar certo. O teu inconsciente, porque é onde ficam as tuas melhores memórias, o teu aprendizado, as tuas sensações, a tua aprendizado, a tua evolução tá toda ali dentro, então agradeça quando ela se manifestar, porque tudo é aprendizado. E o teu consciente, que é o viver no teu aqui e no teu agora. Julguei a pessoa pela situação. A gente tem o costume de julgar as pessoas pelas situações sem entender o que ela tá passando, sem saber o que tá acontecendo. Então isso também é uma forma de julgar, e eu já mencionei quase que a aula inteira aqui, para que você analise isso. Você não sabe o que a pessoa tá passando naquele dia. Ó, eu disse que despertou, agora ela achou uma bolinha ali pra brincar. Você não sabe o que as pessoas estão passando, então às vezes, um exemplo que eu aprendi disso foi de uma vez eu estava assistindo uma aula e aí tinha a questão do trânsito, que a pessoa estava atrasada, a pessoa estava ali querendo ir, chega logo, e aí alguém estava com problemas e essa pessoa não conseguia ir pra frente, e quem estava atrás, que estava um prazo, começou a julgar a pessoa sem saber o que estava acontecendo, e aquela pessoa ficou o dia inteiro mal. Então você não sabe o que a pessoa tá fazendo, você não sabe o que a pessoa tá passando, você não sabe qual que é a história da pessoa. Então não julgue sem saber, porque você não sabe a história daquela pessoa. Você não sabe o que tá acontecendo na vida daquela pessoa pra você sair falando sem nem saber o que tá acontecendo na tua própria vida. Entende? Então são detalhes, são circunstâncias e são momentos. Percebam que vocês têm a chave nas suas mãos. Mas que para isso é necessário cuidar de alguns sabotadores. A gente sabe que às vezes a gente não tem o costume de julgar, mas a gente é muito julgado, às vezes a gente é muito criticado. Então isso ajuda você a não permitir que essas pessoas tomem controle sobre a sua mente, ou que o sabotador de julgamento tome controle sobre a sua mente, tendo entendimento que ninguém pode entrar na sua mente sem que você permita. Então se alguém te criticar, se só você permite que a tua mente tome conta, você pode dizer assim, não, esse não sou eu, e eu não permito que essas pessoas falem dessa forma de mim, e eu não aceito isso pra mim. Então, eu agradeço a sua crítica, mas eu não aceito. Mesmo que isso seja mentalmente, fale para si mesmo. Eu não permito que essa crítica me domine, eu não permito que essa crítica tome conta da minha vida, eu não permito que essa crítica me prejudique, que esse julgamento me prejudique. E também que as pessoas só falam delas mesmas. Então, antes, se te julgam, fala mais sobre a pessoa do que sobre você. Porque você tem que saber sobre você mesmo. Então é sobre isso e tá tudo bem. Você entender que mesmo assim, independente, as pessoas vão te julgar da mesma forma, vão te criticar da mesma forma. Mas se você tem essa mentalidade de tudo isso que eu passei pra você aqui hoje, você com certeza vai entender que tá falando mais sobre ela do que sobre você. E que você só pode levar como uma verdade absoluta se você permitir. Caso contrário, é da pessoa, não te pertence, e vida que segue, porque você vai estar cuidando da sua vida e não das críticas que fornecem pra você, sem nem ao menos conhecer a sua trajetória e nem ao menos conhecer a tua história. Então é sobre isso que eu queria falar aqui pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe